Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante para quem quer atuar aí com tributário, chamado balanço patrimonial. Faz ideia do que seja isso? Já ouviu falar, mas não tem noções básicas sobre isso? E o mais importante, por que eu preciso saber o que é um balanço patrimonial? Isso e outros detalhes nós veremos no encontro de hoje. Bem, pessoal, então por que é importante vocês conhecerem o chamado balanço patrimonial? Especialmente quem atua com planejamento tributário, recuperação de créditos, vai entrar em contato com esse tipo de documento. E apesar de não ter formação em contabilidade, nem tem obrigação de ter formação como contador para advogar no tributário. Mas você vai fornecer uma prestação de serviço de planejamento ou de recuperação de crédito, você vai ser obrigado a entrar em contato com esse tipo de documentação, tá? E se não quiser ficar à mercê do contador responsável por aquela empresa, né? Do escritório de contabilidade que cuida já daquela empresa, perguntando o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, né? Você tem que ter noções, pelo menos básicas. Sabe quando você pega um documento na mão e você não sabe nem por onde começar? Você precisa ter noção, pelo menos, por onde eu começo. Onde eu começo a ler isso daqui, a entender isso daqui, tá? Então, isso aqui não é um curso, mas eu quero dar noções básicas hoje, especificamente sobre balanço patrimonial. Tudo bem? Então, aqui já tiraram a primeira lição. Para advogar com tributário não precisa ser contador, né? Mas eu julgo importante, eu, Beatriz, que você tenha pelo menos noções básicas, para, sabe, naquele primeiro contato com o cliente você possa conversar sobre questões genéricas, mostrar que você tem conhecimento do assunto, mesmo que não profundo, porque não é a sua especialidade técnica, você é advogado, você não é contador, mas que pelo menos você saiba onde você está pisando, em que solo você está adentrando, tá bom? Especialmente para quem atua com planejamento tributário, recuperação de crédito, você vai precisar entrar em contato com esse tipo de documentação da empresa, tudo bem? E não estou generalizando, mas às vezes você encontra, você como advogada, até mesmo geralmente o proprietário da empresa lava as mãos, tá? No sentido de advogado e contador que se resolvam. Mas às vezes, você como profissional advogado, você encontra muita resistência de parte de contadores para essa troca de informação, de documentação, especialmente porque serviços de planejamento tributário e recuperação de créditos, pelo menos a recuperação de créditos administrativos, como o contador também pode fazer, geralmente ele enxerga o advogado como uma concorrência do seu serviço, tá? Então, isso vai muito da realidade que você está trabalhando no momento, realidade daquela empresa. Tem proprietário que puxa a bronca para si. Então, não, eu quero poupar impostos, eu quero verificar se tem alguma forma de eu economizar na minha tributação, eu quero esse seu serviço de planejamento, pode deixar que eu pego a documentação que precisa com o meu contador. Eu quero fazer, mas você que se resolva aí com o meu contador, tá bom? Então, você às vezes pode encontrar essa dificuldade, essa resistência, tá? Não estou generalizando, ok? Mas estou passando uma situação que você pode lidar na prática. Eu tenho que ser sincero, eu lido com isso na prática. Não posso falar para você que é um mar de rosas, que você consegue entrar lá na contabilidade, tomar um café e eles te mostram tudo da empresa. Às vezes acontece, mas às vezes não. Então, né, a gente tem que sempre passar os dois lados da moeda. Mas o fato é que, para você não ficar na dependência, você aprende aí questões gerais e é por isso que eu estou aqui. O balanço patrimonial nada mais é do que uma fotografia, como o próprio autor aqui do livro fala, o Pedro Annan Júnior. Eu já tenho até comentários, resenha desse livro aqui no IGTV, se você quiser conferir, tá bom? Como eu sou advogada, não sou de exatas, eu achei o máximo, porque olha só que fininho. É bem fininho. E é bem assim para quem não tem noção de exatas mesmo, porque ele explica tudo bonitinho, tem esqueminha, tá lá no IGTV sobre ele. E o balanço patrimonial, ele fala que é uma fotografia da empresa em determinado exercício, tá? Então, tem empresa que tem balanço patrimonial feito anual. Tem empresa que faz trimestral, caso, por exemplo, de sociedade anônima de capital aberto. Tem empresa
que é de forma semestral, que é o que acontece com as chamadas instituições financeiras, ok? Então, quando você quer saber a situação de uma empresa, você olha para o balanço patrimonial dela, tá? Por isso que é muito importante. Às vezes eu vou prestar consultoria para alguma empresa, geralmente empresa pequena, Simples Nacional e tudo mais, e aí eu pergunto como é que tá a situação, e a pessoa não sabe. Meu contador que sabe, né? Mas exatamente, a pessoa não consegue dizer porque exige que você coloque no papel as obrigações que aquela empresa tem, né? No sentido assim de passivo, de débitos que ela tenha, de pagamentos a fazer, né? A cumprir, o que ela tem para receber, qual que é o lucro dela. Isso tudo demanda cálculos, análises, informações, né? Tem empresário que não consegue dizer, por exemplo, assim, quanto que eu ganhei mês passado. Ele não sabe dizer. Assim como muitas pessoas físicas não conseguem dizer. Quanto que você ganhou aí no ano passado? Você consegue? Ah, no passado ganhei tal. Já deduzido com todas as suas contas pagas. Você consegue dizer isso? Tem empresário que consegue. Tem outros que não. Tem outros que já deixam tudo na mão do contador e não tem noção de nada da empresa. Acontece muito essas oscilações. Tudo bem? Então, o balanço patrimonial vai fazer uma leitura da empresa. A leitura que o empresário precisa para saber se ele está indo bem, se ele está indo mal, o que ele precisa mudar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa deixar de fazer para trazer um benefício, tá bom? Em termos de progresso da empresa, tá bom? Então, é importante muito o balanço patrimonial. O que ele é composto? Ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo nada mais é do que os bens, os direitos, né, daquela empresa, alguma aplicação que ele fez, que a empresa fez, que vai trazer um benefício lá na frente em forma de ativo, né, de coisas positivas. O passivo nada mais é do que as obrigações com terceiros, né, a pagar e tudo mais, coisas, aplicações, investimentos que fizeram que vai precisar de um ativo lá na frente, são registradas no passivo, tudo bem? E por fim, mas não menos importante, o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é aquele valor que vai estar lá registrado, constitui a obrigação dos sócios e acionistas, uns com os outros, tá? Aquilo ali é a nata da empresa. Aquilo, de fato, é o que a empresa está lucrando, tá? Não por isso que quando a gente está diante de uma empresa optante do chamado lucro real, é para o patrimônio líquido daquela empresa que eu vou olhar. Aquilo é a base de cálculo para a tributação de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, por exemplo. Bia, por que patrimônio líquido? Veja, só você pensar, por exemplo, em rendimentos brutos e rendimento líquido. O Olerite, ele vem lá, né? Rendimentos brutos, valor líquido é o que no final você de fato recebe com os descontos no seu Olerite, não é isso? Então, patrimônio líquido nada mais é do que isso. É o lucro daquela empresa com as deduções legais pertinentes, é a natinha, é aquilo que pode ser considerado o lucro, o que os sócios, o que os acionistas daquela empresa vão receber de benefício daquela empresa, tá? Então, toda vez que eu enxergar o patrimônio líquido, eu tenho que saber que o valor que estiver lá contido é o lucro com as deduções legais. É o que, de fato, os sócios e acionistas terão de obrigação um para com os outros. Tudo bem? Então, você já sabe o que é balanço patrimonial. Tem muitas outras coisas atinentes aí à parte contábil de uma empresa que é importante vocês terem noção. Mas quem sabe esse vídeo não foi um gatilho aí para você começar a pesquisar sobre isso, saber conceitos básicos, pega na internet, balanço patrimonial, dá uma olhada como são dispostas as informações, né? Pensou se você vai atender um cliente para fazer como um possível cliente aí aderente de um serviço seu de planejamento tributário, de recuperação de crédito, pensou se ele já for uma pessoa, como que eu falo, uma pessoa adiantada, já te trazer todos os documentos lá no seu escritório, pensou? Na consulta mesmo, ele já traz todos os documentos
Lógico, se você não tem muita segurança, você vai falar pra ele, né? Isso demanda tempo, não é assim, bate o olho e já sabe que vai fazer isso. Demanda um estudo. Mas pelo menos você vai falar assim, olha, tô vendo aqui, olha, seu patrimônio líquido, né? Pelo menos você sabe conversar, você sabe noções gerais para pelo menos não parecer uma pessoa perdida e passar o mínimo de segurança que o seu cliente precisa para saber, nossa, essa é boa, hein? Ou esse advogado é bom. Tô em boas mãos. É assim que funciona, gente. A questão de análise de documentação propriamente dita e tudo mais, isso demanda tempo. É bem trabalhoso fazer análise de balanço patrimonial. Você vai precisar de ajuda de algum amigo, de alguma amiga que trabalhe nesse setor, por isso é importante as parcerias. Tudo bem? Que todo mundo na parceria sai ganhando. Se você fizer parcerias certas, todo mundo sai ganhando. Então é isso, eu espero que tenha sido interessante para vocês essas noções básicas de balanço patrimonial e eu vou tentar trazer para vocês outras noções básicas para o dia a dia da advocacia tributária, coisas que serão benéficas, interessantes e muito úteis para vocês utilizarem aí na prática no dia a dia. Beijo no coração de vocês.